que uma vez uma colega psicóloga falou assim para mim, perguntou para mim no direct, como que eu faço para as empresas virem até mim? Né? E daí eu respondi para ela, olha, é difícil se você está começando as empresas virem até você. Né? Não é que é impossível isso. Mas para isso acontecer, você já precisa ter uma bagagem, uma experiência, ter dado visibilidade para o teu trabalho, já ter uma referência como autoridade naquele tema que você trabalha, ou seja, já tem que ter uma caminhada ali, né? Uma trajetória para as empresas virem até você. Ou você usar de algumas estratégias bem agressivas de divulgação, de marketing, para você poder atrair essas empresas, mas mesmo assim, chegando, elas vão querer referências, indicações, então há todo um trabalho que você precisa fazer para você poder ir ganhando, né, essa experiência e tendo empresas, clientes, para depois você poder referenciar. E tem estratégias para você fazer isso. E hoje eu vou compartilhar algumas com você. Eu vou compartilhar 3 passos que são importantes quando você quer apresentar o seu trabalho para as empresas. E aí o trabalho que eu estou dizendo de consultoria, né? Primeiro, assim, é ter essa clareza aqui. Quando você vai para as empresas, a linguagem que você vai utilizar é diferente de uma linguagem que você utiliza, por exemplo, na clínica, ou se você está na educação, se você está numa outra área que não seja a área organizacional. E que linguagem é essa? Não pode ser uma linguagem muito subjetiva, não pode ser uma linguagem que fale muito psicologês, né? Eu costumo usar esse termo, psicologês. Tem que ser uma linguagem tua, enquanto psicóloga, mas que também esteja alinhada, né, com a comunicação ali que a empresa está acostumada. Né? Então, essa adequação na comunicação ela é bem importante. Quando você vai para a empresa, na consultoria, você não vai oferecer a psicologia clínica na consultoria, ok? Mas, Ana Silvia, não existe plantão psicológico, não existe psicoterapia individual, online, não tem grupos terapêuticos, não tem terapia em grupo? Tem tudo isso. Tem tudo isso e são estratégias, metodologias extremamente importantes quando você atua numa abordagem da psicologia clínica e que tem um enfoque individual. Mesmo a terapia em grupo, ela tem como foco o indivíduo, não é o grupo, não é o processo do grupo. Sim, eu não trabalho com clínica, mas eu estudo, né? E até para eu poder, como didata em processos de grupos, eu tenho que ter clareza, assim, o que é um grupo terapêutico, né? O que é um grupo um grupo que realmente vai trabalhar a questão do indivíduo e não a questão coletiva. Tem que diferenciar isso, porque senão as pessoas acabam misturando, né? E fazendo alguns equívocos. Então, quando você vai para a empresa, na consultoria, a abordagem não é individual, ok? A abordagem é coletiva, isso é muito importante. E aí, veja só, o primeiro passo para você poder apresentar o teu trabalho para as empresas, para você poder ganhar mais em 3 meses, iniciando com segurança na consultoria, porque esse é meu propósito aqui, e eu já provei para você que é possível. Quem ainda não viu, é só olhar no feed aí do YouTube ou do Facebook, ou aqui do Instagram, que tem ex-alunas minhas que conquistaram isso, às vezes até com menos de 3 meses, ok? Porque a metodologia possibilita isso, né? A metodologia que eu trabalho, então é possível sim. Um primeiro passo, quando você vai apresentar o seu trabalho na consultoria, né, para as empresas. Então, essa clareza
né, das diferenças que existem entre psicologia clínica, psicologia organizacional e psicologia do trabalho é extremamente importante. E aí, que trabalhos você vai apresentar? Né? Que tipo de trabalho que você vai apresentar? Isso é importante também. Existem basicamente duas estratégias para você poder, estratégias não, duas metodologias para você poder definir os serviços que você vai oferecer para as empresas, né? Basicamente, ok? No método que eu trabalho. A primeira é você entender qual é a dor que as empresas têm, qual a necessidade que as empresas têm. Então, dor, necessidade ou um desejo que está relacionado com a visão, né? A visão é futura, é onde a empresa quer chegar. Então, é um desejo, não está concretizado ainda. Então, você pode levantar essas informações e aí oferecer serviços que estejam alinhados a essas dores que as empresas têm, a essas necessidades e a esses desejos. O que ela quer se tornar, onde é que ela quer estar. Por exemplo, queremos ser a primeira empresa no Brasil de referência na fabricação de pneus, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Isso é um desejo que não se realizou ainda, mas não é uma dor. Então, isso é importante. Então, você pode definir os serviços que você vai oferecer usando essa metodologia. Essa é a lógica das startups. As startups não criam um produto porque eles gostam. Eu gosto de fazer creme para mão, então vou criar um produto creme para mão. Não. Ela vai entender qual a necessidade que algum ramo, algum segmento tem, para daí ela criar uma solução para essa necessidade, para esse problema, para essa dificuldade que essa empresa tem. E nós temos que ter esse mesmo raciocínio também. Né? Então, a gente pode usar essa metodologia, então, de pensar, né, na empresa, nessa dor, nessa necessidade, nesse desejo, e aí definir os serviços a partir daí. Ou então, uma outra estratégia é você usa uma metodologia que é você tem os serviços que você gosta de trabalhar, que você já definiu, que você quer trabalhar com aqueles serviços, e aí você procura as empresas que precisam aquele serviço. Ana Silvia, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque você está usando de estratégias diferentes. Você vai chegar nas empresas de uma forma ou de outra? Vai. Você vai trabalhar com empresas? Vai, mas são estratégias diferentes, ok? As duas dão resultado? As duas dão resultados. E aí depende de qual é a tua escolha, de como que você gostaria de trabalhar. Então, essas duas metodologias são importantes para você definir os serviços que você vai oferecer. E aí é importante você pensar assim, onde você está, quais são as empresas que tem aí na região que você está, né? Para você poder, esse é um primeiro passo.